E aí pessoal, me chamo Matheus Averes, sou quiropraxista aqui da Spine e hoje falaremos um pouco sobre a hernia de disco e como a quiropraxia ajuda nessa condição, né? Uma condição que acomete uma grande parcela da população e para a gente desenvolver mais e discorrer sobre esse tema, então a gente vai montar um vídeo aqui, né? Antes disso, a gente pede para vocês curtirem aqui, ativar o sininho, né? E compartilhar esse vídeo aí com quem sofre, né? Com hernia de disco. Claro, se inscrevendo nesse canal maravilhoso, que a gente compartilha bastante conteúdo aí sobre saúde em geral, mas principalmente sobre a quiropraxia e o poder dela no manejo das lesões mais comuns aí, que a gente, né, todo dia recebe no consultório, como a hernia de disco. Então, a hernia de disco, ela acontece, tá, entre dois ossos, né, duas vértebras. Então, entre cada vértebra nós temos um disco intervertebral. E esse disco ele tem a função de, né, principalmente deixar espaçado as vértebras, né, para que os nervos espinhais tenham fluência. Esse disco ele tem a função de ser um amortecedor também para a nossa carga do dia a dia, né, para a gente conseguir realizar os movimentos da coluna vertebral. E esse disco ele é laminado, né, ele tem várias camadas, como se fosse uma cebola. Então a gente imagina várias e várias camadas. O esforço do dia a dia, né, às vezes um mal súbito ali, aquela situação, um peso pegado de uma forma errada, ou até mesmo ali uma decorrência de vários anos de uma alteração postural ou de alguma outra lesão em outros pontos, pode trazer uma lesão nesse disco. E o disco ele pode ficar então protuso, ele pode ficar extruso, ele pode ter uma hérnia em sequestro. Então existem algumas condições e cada condição vai apresentar um sintoma diferente e também uma conduta diferente, né, na hora de nós tratarmos aqui, na hora de nós escolhermos as técnicas a serem utilizadas, né? Então o disco ele pode se deslocar posteriormente, né, pegando as raízes nervosas. Ele pode simplesmente deslocar de uma forma lateral, né, pegando somente uma raiz, ou não pegando nenhuma raiz e dando dor mais local. Então, basicamente, a hernia de disco, ela, se acontece na região lombar, ela pode dar dor local ou dores irradiadas para os membros inferiores, né, que é a dor ciática, bastante conhecida. Quando ela acontece na região cervical, né, na região do pescoço, na coluna cervical, ela pode, né, gerar muita dor de cabeça, pode gerar dor irradiada para os membros superiores também. Então, a quiropraxia ela busca encontrar a causa, né, deste problema, a causa dessa condição, né, saber o que aconteceu para que tenhamos uma hernia de disco. E aí, a partir desse momento que a gente descobre a causa e o ponto específico, a gente começa com as manobras, né, articulares para reconstituir, né, esse local, para diminuir as inflamações, né, causadas pela hernia de disco. E a gente vê, hoje a gente vai pesquisando, a gente vai observando, né, a hernia de disco é uma condição que acomete realmente uma grande parcela da população e muitas pessoas têm um pouco de medo, né, um receio, a hernia de disco, caramba, meu Deus, estou ferrado. Mas na verdade não, a gente tem manejos, né, a gente trata atletas de alto rendimento com a condição de hernia de disco que conseguem desenvolver, conseguem, né, ser campeões do seu esporte, conseguem performar bastante bem com o auxílio da quiropraxia. Também a gente tem pessoas que estão, né, com dores locais e aquela situação, o corpo dando um aviso e ainda não tem as dores irradiadas e diz, isso aí não é hernia de disco, isso aí não é problema discal, mas na verdade a hernia de disco ela pode dar essas duas condições, tanto a dor local quanto a dor irradiada, né? A dor local ela também pode ser uma condição discal, né? Pode ser uma protusão, pode ser um abaulamento, pode ser então essas condições extrusas e em hérnias em sequestro. Claro que cada uma vai condicionar e vai dar um sintoma, uma sintomatologia diferente, onde a gente vai abordar aqui numa anamnese, numa inspeção, né, mais aprofundada, com testes ortopédicos e tudo mais, para conseguir descomprimir essa região discal. Então, se você sofre com hernia de disco, se você conhece alguém que sofre, né, dessa condição, né, procure um profissional, procure um quiropraxista, né, pode indicar a Spine, se for aqui em João Pessoa, a gente vai atender com o maior prazer. Mas a ideia é que a gente descubra a causa do problema. Então, a quiropraxia está ali para ajudar, auxiliar onde está a causa, literalmente, onde está exatamente esse disco, né, e aí arrumar, reconstituir esse local, trazendo então uma qualidade de vida para a pessoa. Então a gente observa que nós temos 24 discos, né? São muitos discos, né, intervertebrais. Na verdade são 24 vértebras, entre cada vértebra a gente tem um disco.
O único local que a gente não tem um disco intervertebral é entre a primeira e a segunda vértebra cervical aqui, justamente porque a gente tem uma rotação bastante avantajada na região cervical. E os discos intervertebrais, eles não gostam muito de rotação. Eles são muito bons para carga, para inclinação, mas rotação não é muito bom. Geralmente, as lesões, elas acontecem através de uma carga, rotação, tá? Algum mau posicionamento nesse eixo. Como a gente tem um disco laminado, tem várias fibras, como se fosse uma cebola, antes comentado. Se a gente torcer isso, se a gente girar, então a gente tem a propensão de romper essas fibras discais, causando então as hérnias de disco. A partir desse momento que a gente avalia o paciente, que a gente identifica o local de onde está a hérnia de disco, a gente consegue utilizar dezenas de técnicas manuais, também instrumentadas, com auxílio da maca, auxílio de alguns instrumentos, e aí a gente consegue descomprimir e trazer qualidade de vida para a pessoa. E se você gostou do conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para mais e mais informações. Valeu!